Acho que tá meio ruim o microfone, mas tá dando um... Sabe mexer aí, Gabriel? Mixar. Tá bom. Ok, irmãos. Vou compartilhar algo com você e esse momento aqui, ele pode ser interativo, tá bom? Então, eu vou perguntar para você e você responde, pelo amor de Deus. Então, eu sempre costumo dizer que eu tinha uma professora de matemática no terceiro ano, pastor, que toda vez que alguém, um pregador, alguém pergunta alguma coisa, eu lembro dela. E eu procuro responder só por causa disso. Por causa da chamada vergonha alheia. Porque ela dava aula de matemática pra gente e ela ficava fazendo pergunta e ninguém respondia. Aí ninguém respondia, ela mesma respondia. Então ela falava assim, 5 vezes 5 é 25. Então hoje, na posição de alguém que ensina, eu fico lembrando e falo, meu Deus, era tão vergonhoso, né? Eu ficava com vergonha alheia, né? Mas não respondia também, não. Mas não faz igual eu fazia, não. Amém? Quem está comigo aí, diga amém. Amém. Aleluia. Então, antes de qualquer coisa, pensa comigo aqui. Vamos meditar numa coisa. Com qual frequência a reunião de célula deve acontecer? Alguém falou sempre. Tem célula acontecendo todo dia aí. Aí é Atos dos Apóstolos mesmo, né? Mas ok. Então, qual é a frequência que a célula deve acontecer, a reunião de célula? Semanalmente, beleza. Concordamos com isso? Sim. Ainda bem, por isso que você é discipulador que está lá na visão, você tem que saber disso. Vamos lá, a partir de quantas pessoas no grupo se começa a cogitar a multiplicação de uma célula? Hã? Não, começa a cogitar. Normalmente é o quê? Tá chegando nos 10, não é? Você já pensa assim, ó, nossa, agora já posso começar a projetar, a pensar na multiplicação, não é? E aí, a partir dos 15 aí a gente multiplica ou não, que a gente teve um upgrade, né? Um ajuste aí, um next level. Então pode ter até 99, se couber na casa. Ok, então vamos lá. Concordamos com isso? Amém? Quais elementos são importantes em uma reunião de célula? Quais os momentos que são importantes ter numa reunião de célula? Lanche, né? Alguém chegou com fome aí, mano. Vocês comem um pouco que o R$10 já foi tudo terça. Hoje foi só para evitar vergonha ali. Hoje foi só para cobrir. Nem cobrir, só tampar. Brincadeira. Vamos lá. O que acontece? Então, quais elementos são importantes? O quebra-gelo é importante, às vezes para gerar um ambiente ali, né? A oração, é claro, louvor, a palavra, não é isso? Alguns desprezam o momento do lanche, mas não é só questão de comida, é uma questão de interagir, de conversar com as pessoas, de conhecer. Mas você já sabe disso, eu estou chovendo no molhado. Amém? Vamos continuar. Onde que eu quero chegar? O que acontece com as células quando o líder não tem uma constância nas reuniões? Pela sua experiência de discipulador, que se torna uma célula fraca. O que mais? O povo fica motivado? Oh, muito bom. Então, vamos lá. O povo fica motivado quando não faz reunião de célula? O povo cria vínculos, não faz reunião de célula? O que mais? Tem alguma coisa a mais? Não é nada de bom, né? Ó, isso aqui é muito bom, ó. Eu vou só reformular um pouquinho o que você falou, é no mesmo sentido. Demonstra uma falta de compromisso do líder. Não é isso? Não é assim que as pessoas veem isso? Concordamos com isso? Não é sobre isso que eu vou falar, mas você vai ver onde que eu vou chegar. Porque eu fiquei pensando o seguinte. Qual que é a nossa postura quando o líder não faz reunião de célula? Nós temos que saber os motivos, as consequências e o porquê que ele tem que fazer. Mas vamos lá, vamos seguir. Existe um lugar apropriado para que a reunião de célula aconteça? Melhor, né? Normalmente nas casas, comumente nas casas. Mas qual que é o básico ali para a reunião de célula, para ser um local bom para reunião de célula? Tem que ter um espaço, tem que caber, tem que ter lugar para sentar, tem que ter um banheiro, né? Tem que ter água, tem que ter um ambiente guardado, não é isso? Não dá para
no outro quarto ali alguém está ouvindo funk e aqui você está compartilhando a palavra. Não é isso? Ok. O que mais? A reunião de célula pode ser feita só de louvor? Comumente não, né? Pode ser um dia específico, especial, que Deus move de uma maneira diferente. Eu já tive uma vigília na célula. Eu já tive reuniões de célula que o louvor fluiu e quando eu vi o horário, era a hora do lanche. Maravilha, mas é uma coisa atípica, não é isso? Esporádica, atípica. Pode ser só de palavra? Ou vai dormir na sua frente ou vai ficar só no Instagram. Então, melhor não. Né? Que mais? Ou só de comunhão? É atípico. A reunião de célula, não. Mas a célula pode ter um dia de comunhão. Estamos combinados? Isso aqui nós estamos ajustados nisso? Mas isso aqui não é para o discipulador, é para o líder, certo? Mas eu estou falando aqui para discipuladores. Então vamos lá. Ah, tinha esquecido que eu pus esse negócio. Agora me responda uma coisa. Você já parou para pensar que o seu grupo de líderes é a célula que você lidera? Ou seja, tudo o que um líder tem que fazer na sua célula, na sua reunião de célula, na sua célula, com a sua célula, você precisa fazer com a sua célula. Tudo bem, talvez você é um discipulador que lidera, mas você precisa entender que você não é mais um líder. Você é um discipulador. E para isso, você precisa passar a ver as coisas como um discipulador vê. Embora você lidere, você não é líder mais. Você é um discipulador. Agora você está vendo no macro. Agora você precisa ver as coisas mais do que uma célula só. Agora entenda que a célula que você lidera, discipulador, são seus líderes. Então tudo aquilo que se aplica à célula de um líder se aplica ao seu discipulado. O seu discipulado também tem dias que precisa de um quebra-gelo. Não estou falando exatamente ali da brincadeira. Mas tem dias que os irmãos vão chegar cansados. Talvez alguém vai estar chateado com o outro. Você vai precisar saber melhorar o ambiente na sua reunião. Da mesma maneira, quando você não faz a sua reunião de discipulado, isso demonstra uma falta de compromisso. Da mesma maneira, não gera vínculo entre os líderes. Da mesma maneira, eles se sentem desmotivados. O que mais? Da mesma maneira, quando o discipulado chega ali a 10 células, ou está perto, já começa a se pensar em quê? Multiplicação, né? E chega lá nas 8, está chegando na 10, o discipulador já está, pastor, acho que a gente vai ter que multiplicar. Não é isso? Então você percebe? Você é discipulador. E eu preciso que nós precisamos, os pastores, que você tenha clareza daquilo que é a sua função. Do porquê que você faz as coisas. Então, se eu perguntar aqui para você, por que um líder de célula tem que fazer reunião? Você sabe. Mas por que você precisa fazer a sua reunião de discipulado? Pelos mesmos motivos. Pelos mesmos motivos. Você precisa fazer a sua reunião de discipulado para edificar a vida dos seus discípulos. Você precisa fazer a sua reunião de discipulado para demonstrar importância para eles. Para gerar vínculo. Para orar junto, para edificar uns aos outros, gerar unidade. Tudo isso. Líderes que não... Ouça isso, por favor. Eu estou convencido. Eu tenho certeza que o pastor Luiz Queiroz também. De que líderes que não têm uma constância na reunião de célula, a célula não avança. Mas nem discipuladores que não têm uma constância na reunião de discipulado. O discipulado não avança. Então, querido, no ano da multiplicação, tem uma postura diferente. Uma postura de uma decisão diferente. Você viu que esse ano nós estamos sendo levados para o next level, né? Começando com os dízimos. Agora, brincadeira, mas é uma coisa também que a gente está enfatizando, né? A fidelidade, mas também nessa questão do seu discipulado. Por isso nós separamos esse momento para isso. Então, reunião de discipulado, quando, como e onde? Ok? Sabia que o próprio Senhor Jesus fazia reunião de discipulado? Já parou para pensar nisso? Você observou? Confesso que eu nem tinha colocado aqui, vou dar os créditos para quem merece. Aí eu vinha no carro conversando com a minha esposa, falando, amor, dá uma olhadinha aí. Ela falou, nossa,
Nossa, amor, é legal isso aqui, mas Jesus fez reunião de discipulado, né? Aí eu falei, conte-me mais sobre isso. Aí eu parei lá no carro e editei rapidinho. Eu tô achando que tá quente, não tá não? Tá não? É porque tá batendo aí, né, pastor? Ok. Então o próprio Senhor Jesus fez reunião de discipulado. Lá em Marcos 4, 1 e 2, Jesus fala à multidão a parábola do semeador. Mas logo em sequência, ele explica para os discípulos. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Percebe ali que era uma reunião à parte. Era uma reunião separada, menor, onde Jesus falou com mais liberdade. O que é isso? É reunião de discipulado, né? E ele ainda fez um discipulado menor com Pedro, Tiago e João. Né? Em 3 ou 4 situações você vê Pedro, Tiago e João com Jesus de maneira mais reservada. Quer dizer que mesmo no Jesus fazia o discipulado e fazia um discipulado menor ainda. Em quem talvez ele estava investindo ali para ser, para ser os cabeças, os pilares, né? Trazendo para a nossa realidade para assumir uma possível multiplicação. Mas o que de fato é o discipulado? Discipulado é treinamento baseado em relacionamento, exemplo e prática com o objetivo de levar ao crescimento. Ok? Então, nós temos aqui pelo menos três níveis de discipulado, vamos dizer assim, que eu vou falar com você. Primeiro, o discipulado. Vou citar 2 e enfatizar um. O discipulado passivo. Qual que é o discipulado passivo? Quando segue o outro através de ministrações, exemplos, através de livros. Como que é esse discipulado? É um discipulado mais distante, é mais uma referência que se tem, ok? Isso aqui, para a maioria de nós que não estamos tão perto assim, é o pastor Aloysio, ou talvez alguém mais que você reconheça, né, unção, o tempo, tipo, como por exemplo o Joseph Prince, né? Então, pessoas mais distantes, que você é edificado, é discipulado, aprende através de livros, através de ministrações, do exemplo de vida. Beleza, esse é o discipulado passivo, é o mais distante. Discipulado ocasional. Esse discipulado ocasional é o discipulado mais comum, né? Como assim, pastor? Eu coloquei aqui, o discipulador vai na onda do deixa a vida me levar. Como assim? Por que é o mais comum? Porque é aquele discipulado assim, eu estou aqui disponível para o meu discípulo. Então, na medida que ele precisa de um conselho, eu o aconselho. Na medida que ele precisa de uma explicação, eu explico. Entendeu? Então, é aquele aspecto mais professoral, mais um aconselhamento. Esse daqui é o discipulado ocasional, é o mais comum. E ele tem seu lugar, mas ainda não é o discipulado mais efetivo. O terceiro é o discipulado ativo, e eu acrescentei aqui, eu achei mais interessante, intencional. O que é o discipulado intencional? É o discipulado que tem clareza que está sendo feito para edificação. Discipulado intencional é essa imersão aqui. Então o pastor parou, pensou e falou: eu preciso ajustar algumas coisas, eu preciso edificar os irmãos, nós precisamos começar o ano de maneira mudando algumas coisas, com mais intensidade. Então eu vou trazer os irmãos aqui. Ele definiu os temas, determinou quem iria falar e nós vamos ensinar isso para eles e ministrar isso na vida deles. Entendeu? Esse é o discipulado intencional. No discipulado intencional, o discipulador tem consciência da influência que tem, ou deve ter, sobre a sua equipe, por isso ele faz questão de parar para supervisionar, acompanhar, ensinar e direcionar. É aqui que de fato eu entro. Essa é a importância das reuniões de discipulado. Para que nós fazemos reunião de discipulado? Para ser intencionais. Você faz reunião de discipulado não é só para cumprir um protocolo da sua função. Novamente eu falo para você, traz para a realidade do líder. Você é um discipulador. O líder que faz a reunião de célula só por fazer, você percebe. E eu digo mais, os membros da célula percebem. E na maioria das vezes eles vão procurar uma célula de um líder que tem mais encargo. Não é, pastor? A experiência mostra isso. Aí,
aí se cumpre a palavra, né? Aqui tem, mais se lhe dará, o que não tem, até o que tem será tirado. Porque aí a célula que o líder valoriza muito, os irmãos querem sair das outras e ir para lá. Então traz para a realidade do seu discipulado. Só que às vezes o líder é mais maduro e ele não vai ficar pulando de galho em galho, até porque o pastor não vai deixar. Mas às vezes é a vontade, porque talvez você não está sendo intencional na sua reunião. E às vezes tem que deixar ir para outro. Concordo plenamente. Às vezes quando o líder procura querendo mudar, a gente sabe que não é o melhor, porque vai enfraquecer um discipulado e porque ele tem que responder ali no relacionamento. Mas às vezes tem que deixar para ele não morrer e entregar a liderança. Mas o que pode ser uma influência positiva para isso não acontecer? É você ser intencional no seu discipulado. Amém. E quando eu falo no seu discipulado, não é em todas as células. Eu estou falando no seu discipulado com os seus líderes. Estou falando nas suas reuniões. É fazer a reunião, de fato, de uma maneira que seja edificante, que seja motivante, que seja empolgante, que seja, de fato, para trazer vida para eles, né? Imagina um líder que você quer que todos os seus líderes sejam. Como que você quer que todos os seus líderes sejam, Paulo? Fala aí para mim, beber água aqui. Aproveita que tem alguns aqui já. Responsáveis, famílias da célula, que amam os irmãos, que tem calo pela igreja. E a reunião de célula, como nós queremos que seja? Cheia de vida, né? Visitante, o discipulado só não pode ficar levando visitante. As esposas, por exemplo. Hã? Uma reunião alegre, isso também é importante. Leve, né? Mas vamos lá, vamos seguir para a gente não atrasar. Dúvidas e mitos sobre a reunião de discipulado. Então, algumas coisas eu já falei, eu vou só enfatizar. Com qual frequência a reunião deve acontecer? Então, se o seu discipulado de líderes é a sua célula, por que serve para o líder fazer reunião toda semana e não serve para o discipulador? Entende? Porque lá na sua reunião lá na reunião de célula, o líder está edificando o membro. Por que você acha que o seu líder não tem que ser edificado também? Então, não, eu fiquei pensando, não, eu quero que você pense junto comigo. Eu não estou simplesmente dando bronca. Eu quero que você pense, porque eu fiquei raciocinando isso hoje. Eu fiquei pensando, meu Deus, nós precisamos acordar, abrir os olhos, porque se um líder não faz reunião de célula, eu fico bravo. Falo, irmão, não pode. Irmãos, se você não faz uma reunião, são 15 dias sem ver os irmãos. Se não faz duas, são 21 dias. Se não faz 3, morreu já a célula, na maioria das vezes. Ou às vezes morre já na segunda vez. Então, é muito sério. Mas nós, como discipuladores, precisamos aprender a importância também de edificar os nossos líderes. Porque talvez você está medindo eles com a sua régua. Mas cuidado, porque o seu líder não tem que ter a maturidade que você tem. Ele não tem. Ele não tem e não tem mesmo. Entendeu? Ele não tem que ter e não tem, porque se ele tivesse, provavelmente ele seria discipulador já. Então, você precisa edificar o seu líder. A reunião deve acontecer toda semana. E aí tem algumas coisas aqui que eu vou falar que é que são motivos pelos quais às vezes se acha que não precisa fazer reunião de discipulado toda semana. Mas vamos lá, qual local apropriado para fazer a minha reunião? A reunião de célula não tem um lugar apropriado? A reunião de discipulado também. Dá para fazer reunião de discipulado na calçada? Não dá. Reunião de discipulado depois do culto? Aqui dentro do prédio? Todo mundo conversando? Não, é só passar recado aqui, irmãos. Às vezes resolver uma coisinha, mas não é reunião de discipulado. Dá pra fazer reunião de discipulado na pizzaria? Não dá. Comunhão dá. A reunião mesmo de discipulado não dá. Por quê? Porque por causa do ambiente. A reunião de célula não tem que ter um ambiente, sim ou não? E a reunião de discipulado? É igual. É igual. Também tem que ter um ambiente. Também tem que guardar. E eu vou me atrever a dizer mais. Também tem que orar para fazer reunião de discipulado.
Também tem que se preparar, tem que se organizar. Entendeu? É a sua célula, entenda isso. É a sua célula. Você é um discipulador, você lidera. Lá você está talvez você lidere uma célula ainda. Você não tem que ficar liderando a célula. Estou errado, pastor? Tem que levantar. Tem que levantar. Seu alvo tem que ser levantar alguém, porque agora você foi colocado como discipulador. A sua célula precisa ser os seus líderes. Amém? Então vamos seguir. Dúvidas e mitos. Mito. A reunião é só para resolver problemas. Tem gente que acha que não precisa fazer reunião toda semana porque não está tendo nenhum problema para resolver. Tá vendo? Tá errado. É uma mentalidade errada, precisa ser mudada. Até mesmo porque você vai ver que às vezes você vai saber do problema na reunião de discipulado. Então, às vezes você não está fazendo reunião de discipulado, você acha que não está tendo problema, mas o problema está se tornando maior, porque não está sendo resolvido. Então vai ser um problema para o seu discipulado. Fala misericórdia em nome de Jesus. É só para passar recados. Reunião é só para passar recados? Não é, até porque os irmãos não anotam. Né? É mais fácil mandar anotado. Para quando alguém perguntar de novo o que já foi falado, pastor, só marcar a mensagem que foi enviada. Não é? Tipo, como é que faz a inscrição para imersão? Não, morreu esse assunto, vou parar. Volto para cá. Irmãos, olha só. Então, tá vendo? Não é só para passar recado. Se for para passar recado, é mais fácil você mandar uma mensagem, escrever um texto. Né? O que mais? Eu não preciso porque é só para passar relatório. Relatório é uma parte importante da reunião. Vou deixar para o final para falar sobre ele. É só desculpa para fazermos comunhão. Porque também tem o inverso. Existem as duas coisas. Às vezes acontece do discipulador só ir lá para passar recado, passar relatório, saber das coisas. Como é que tá lá? Aconteceu, não aconteceu? Não, ok, beleza, obrigado, irmão, Deus abençoe. E às vezes tem também no discipulador só fazer comunhão. Você precisa entender, comunhão é comunhão, reunião é reunião. E reunião com comunhão tem que ser separado também. Primeiro faz a reunião, depois faz a comunhão. Entendeu? Quando se para resolver as coisas, tem que se parar para resolver as coisas. Quando é para fazer comunhão, se faz comunhão. Né? Não dá para ficar pegando relatório lá no meio do churrasco. Não vai dar certo. Não vai dar. Eu já tentei, acredite. Olha só. Ok. Se não tenho nada para resolver ou mobilizar, não precisa fazer reunião. A palavra-chave aqui é mobilizar. De vez em quando, umas 2 vezes por ano, tem uma semana mais tranquila. E aí, essa semana que o discipulador fala, não, agora não preciso reunir essa semana, não tem nada por agora. Não é? Por quê? Porque eu não preciso cumprir com essa obrigação agora. Porque não tem nada para eu prestar conta. Está errado. Isso é um mito, é uma mentalidade errada. A reunião de discipulado não é só para passar relatório, embora se passe relatório. Não é só para, que mais? Passar recado, embora se passe recado. Não é só para resolver problema, embora se resolva o problema. É para tudo isso. E muito mais. É para ser edificado, é para ter comunhão, é para gerar vínculo, é para orar uns pelos outros, é para edificar. Talvez você está pensando, não, eu não vou fazer reunião porque não tem nada. Mas talvez o seu líder está carecendo de um momento de comunhão com os irmãos. Talvez o seu líder está carecendo de receber uma oração. Já falei 10 minutos? Ok. Vamos lá. Opa, era 15 nas minhas contas aqui. Ok. Vamos lá. Aqui, ó, a reunião precisa ser rápida. Mitos. Reunião de discipulado demora. Irmãos, eu preciso falar aqui, sem puxar saco, porque eu não gosto disso, mas tem uma coisa que eu aprendi com o pastor Luiz Queiroz, estou aprendendo a fazer reuniões objetivas, que tenham cara de reunião. Então, às vezes o pastor Luiz Queiroz reúne com a gente aqui depois da oração, 30 minutos, 40 minutos, e trata uns 10 assuntos. Como que ele faz ainda, eu não sei direito. Mas é possível? É possível. Se ele faz, é possível. Então, reunião de discipulado tem que demorar? Não tem. Às vezes vai ter dia que você vai chegar lá e falar, irmãos, vamos ver isso aqui.
Isso, 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 isso. Fulano, beleza? Beleza, beleza? Beleza. Você faz de acordo com o quê? De acordo com o recurso que você tem. Se naquele dia você tem um recurso grande, você tem muito tempo, então você faz. Se você tem menos tempo, faz de uma maneira mais objetiva. Aí é o outro extremo. Reunião de discipulado demora? Não. Reunião de discipulado precisa ser rápida? Também não. Depende do dia, né? Você faz depois de um dia inteiro de trabalho, uma semana puxada. Você tem que pensar. Não, então hoje eu vou ser mais objetivo, os irmãos devem estar cansados. Hoje eu vou ser de uma maneira mais objetiva. Mas não tem esse... Né? O geral aí é mais ou menos uma reunião de célula mesmo, 1h30 a reunião. A esposa do líder quer participar da reunião de discipulado. E agora? E aí, Led, você deixa lá no seu discipulado? A esposa do líder quer participar da reunião de discipulado. O que eu faço? Fala para ela liderar a criança. Que lá ela vai ter o discipulado dela. Irmãos, isso já aconteceu comigo. Né? Isso aí já faz alguns anos, né? O discipulador... Isso você já preparou? Isso aí aconteceu comigo, né? A esposa do líder reclamou do horário da reunião porque ela queria participar da reunião do discipulador do marido dela. Eu falei, uai, irmã, mas onde você aprendeu? E eles cogitaram em sair da igreja, pastor, porque conheci uma outra igreja lá que eles participavam juntos. Imagina no dia que eu tiver que dar uma bronca nesse marido. Vou ter uma inimiga. Irmãos, olha só, para ser objetivo, os casados aqui, as esposas não participam das reuniões de discipulado. Pode até ser que na comunhão... Não, aí não é discipulado, né? Não, por exemplo, vai acontecer no dia que tiver unificação, Não, então, aí é um momento... Mas na reunião de discipulado, como ela é, não deve participar, né? Eu estava pensando uma coisa, você precisa até se atentar... Nada impede, por exemplo, de fazer uma reunião com os casais de discipulado. Você precisa até se atentar se a reunião é na casa do seu líder e a esposa dele está lá. Porque às vezes a casa pequena vai ser desconfortante como se ela estivesse participando da reunião. Aí você tem que tratar alguma coisa que às vezes não é para ela ouvir. É porque é errado? Não, mas é porque não faz parte do discipulado que ela faz. Ela não está fazendo parte desse grupo. Né? Então tinha coisa que Jesus falava para todo mundo, tinha coisa que Jesus falava à parte. Tem coisa que a gente fala só para o discipulado. Ah, pastor, mas é a esposa, ela não tem que saber de tudo? Do discipulado, não. Por que tem que contar tudo para a esposa do discipulado? Não tem. Ela tem um discipulado dela. Hã? Vai perguntar. Assim como ela pergunta dos problemas do seu trabalho, mas você fala, ó, amor, tá tendo uns conflitos, ora por mim, vai dar tudo certo. Não é? Você não fala lá, não, tem um cara lá que tá me perseguindo, o nome dele é João, amor. Vamos orar para cair fogo sobre ele. Não, você não faz isso, pelo menos não deveria. Para guardar a sua esposa. Então, cuidado para não misturar as coisas. A esposa do líder é líder? Não. A esposa do discipulador é discipuladora? Não, e nem a esposa do pastor, sabia? Ela tem que ser ordenada pastora. Então não é. Não é porque o seu líder é casado que a esposa dele é sua líder também. Não é. Às vezes o líder do céu quer botar a esposa como líder dele. Tá certo. A diferença do líder que quer levar a esposa para a reunião discipulada é que não está levantando a líder internamente, está levantando ela líder de vez, né? Tá certo. Ok, estamos resolvidos? Deixa eu seguir, porque... Vamos lá, elementos para uma boa reunião de discipulado. Eu tenho exatamente 1 minuto e 30 segundos. Agora tem 5? Está descontando o que os outros falaram. Ok, obrigado, pastor. O senhor é uma benção. Elementos para uma boa reunião de discipulado. Então, na prática, acabou que eu já falei as coisas, vou só enfatizar com você. Precisa de tudo que uma célula tem, uma reunião de célula tem. Oração, compartilhamento, ministração, edificação. Ajustar as coisas, tirar as dúvidas, dar avisos, checar as escalas,
fazer as mobilizações, é tudo que uma célula normal tem. A reunião de discipulado também precisa ter. Comunhão, prestação de contas. Prestação de contas, deixei para falar aqui no final sobre o relatório. Comunhão só não precisa ser como na célula, porque às vezes o lanche já começa ali, você já começa a conversar com os irmãos, perguntar como é que foi a semana, né? Já começa a ver alguma situação do discipulado, então pode ser de maneira mais tranquila, não precisa ser metódico como a gente faz com a célula na maioria das vezes, né? Então pode ser mais tranquilo, depende do dia também. Então tem um padrão certinho para fazer a reunião de discipulado? Não. Porque depende do lugar, depende do dia, depende do tempo que você tem. Vamos seguir. Prestação de contas. Olha essa frase aqui importante. O que não é acompanhado, está escrito errado, não pode ser cuidado. O que não é registrado não pode ser avaliado. Chat GPT. Por que o relatório é importante, então? Você ficou pensando qual que era a frase agora, né? Você não prestou atenção, depois você vê. Por que o relatório, então, é importante? Ixi, mudou a configuração aí, mas dá para entender. Primeiro, porque é através do discipulado que você acompanha. Só um minutinho. Vamos lá. Por quê? Através do relatório, você acompanha o progresso. Então, é através do relatório que você vai saber se o seu discipulado está avançando ou não. É importante, né? Isso é uma prática que eu estava até falando com o pastor Luiz essa semana. Eu vou enfatizar mais esse ano no discipulado. É importante que você tenha uma reunião, pelo menos no mês, para falar do seu relatório. Para falar com seus líderes sobre o relatório. O que é o relatório? Irmão, mês passado você estava com 7 membros batizados, estava com 3 frequentadores assíduos, tinha 10, já estava com líder em treinamento, a gente estava focando. Como é que está agora? Pegou lá o do mês passado, né? Se você já estiver usando, pegou lá o Grex, conferiu com ele. É importante você checar um por um, pessoa por pessoa. Eu até vou te dar uma dica. Olha os nomes da célula. A maioria de nós, irmãos, não tem discipulados tão grandes assim. A maioria dos discipulados gira em torno aí de 30, 40 pessoas. Não é, pastor, mais ou menos? Dá para você conhecer as pessoas do seu discipulado. Dá até para você ler os nomes lá e falar, uai, esse fulano parece que eu não estou vendo ele no culto. Se você criar o hábito de fazer isso, você vai começar a perceber essas coisas. Talvez você está ouvindo e falando, não, é muito difícil, pastor, 20 pessoas eu já não consigo lembrar, não. Mas se você criar o hábito de fazer isso com o seu líder, você vai ver que é possível. E aquilo que você não sabe, você pergunta. Fulano, ele tá vindo no culto? Não tô lembrado quem que é, me mostra uma foto aí. É assim que você conhece o rebanho. Vamos aproveitar as ferramentas que a gente tem, né? Pede para abrir o Instagram da pessoa, não é só para ficar vendo vídeo no Reels, não. Pode ver a foto do membro da célula também. Oi. Tem como colocar foto no Grex, o que ajuda muito. Mas você só vai conseguir pôr foto no Grex se você usar o Grex. Okay? Acompanha o progresso. Geram responsabilidade. Por que o relatório gera responsabilidade? Porque ele chama a responsabilidade daquilo que foi planejado. Me ouve aqui, por favor, irmãos, estou encerrando. Então, nós colocamos alvos esse ano. Os irmãos preencheram aí o relatório para o pastor Luiz Queiroz. O relatório que você pega mensal, vai revelar se você está avançando rumo ao alvo ou não. E o que faz, quando você percebe se você está avançando ou não, quando você chama a responsabilidade, é aí que você percebe se você está fazendo algo. Que isso, meu pai? É o computador. Alguém está ligando, Benito. É aí que você percebe... Ok, vou olhar aqui. É o inimigo querendo roubar meu último minuto. Olha só. Facilitam a comunhão, garantem informações claras e alinhadas sobre o que está acontecendo. Então é no relatório que você vai ver se você está avançando ou não. É aí que você vai saber o que fazer. Tem que reajustar o alvo, então? Não, então, no próximo encontro, agora eu levei tantos, mas agora eu levei
5, o alvo era 10. Então, no próximo encontro tem que levar quanto para eu continuar com o mesmo alvo? É no relatório que você vai ver isso. Mas se você, discipulador, não valorizar o relatório, o seu líder nunca vai valorizar. Da mesma maneira da reunião de discipulado. Se você valoriza a sua reunião, é um passo a mais para o seu líder valorizar a reunião dele também. Amém, irmãos? Preservam a memória do trabalho e promovem organização e excelência. Né? John Maxwell diz que informação é controle. Então, se você é um líder que tem controle sobre a sua equipe, você é um líder que tem informação. E o inverso também é verdade. Amém, irmãos? Amém. Isso aqui é uma coisa bem mais prática, bem menos inspirativa, mas completamente necessária para uma liderança bem-sucedida, eficaz e que faz acontecer. Amém? Fica de pé aí, vamos orar por isso? Junta com mais uma pessoa e fala para Jesus colocar juízo na cabeça dele.